A procrastinação vem te atrapalhando e com isso você tem percebido que vem tendo perdas significativas na sua vida e quer mudar isso de uma vez por todas? Nesse vídeo você vai aprender a como não procrastinar mais, vencendo definitivamente a procrastinação. É bom você já ter uma caneta e um papel em mãos e eu te garanto que você vai anotar muita coisa, além de aprender qual é o seu perfil de procrastinador ainda. Além de formas assertivas para mudar isso. De fato, vamos vencer, né? Vamos parar com isso de uma vez por todas. Então, o que seria essa tal procrastinação? Procrastinar é quando o seu corpo, ele é a ladra da sua alma, está roubando a sua alma. Também pode ser definido como adiar uma tarefa importante, sem motivos relevantes, mesmo sabendo das consequências, para fazer outras atividades em busca de estímulos mais prazerosos e imediatos. Ou seja, é a troca do prazer maior por um prazer imediato. É um desvio de alvo. Algumas experiências também na sua vida, elas podem ter ocorrido, como por exemplo, alguém importante para você te prometeu algo e nunca te entregou. E com isso você não se viu como uma pessoa importante. E por essa experiência negativa você se trata do mesmo jeito, sem tanta importância. Existe um artigo que foi publicado no jornal The New York Times e virou até uma referência onde diz que 1 em cada 5 indivíduos ele é um procrastinador crônico. Mas de fato, quais são as causas da procrastinação? Muitos dizem por aí, né, até falam que procrastinação é coisa de gente preguiçosa. Talvez você já tenha ouvido isso. Só que não é bem assim. A grande verdade é que tal conduta ela pode ter uma causa, um problema psicológico e até fisiológico. Sobre as causas psicológicas, a procrastinação ela pode estar ligada a distúrbios mentais como ansiedade, problemas de autoestima, até depressão. Há quem deixe de realizar uma tarefa por medo, um medo da reprovação, da crítica, do julgamento, né? Onde essa pessoa é totalmente insegura, com a sensação de incapacidade e até insuficiência. Assim, tudo que é importante acaba ficando sempre para depois. Por tudo isso, né? Por todas essas causas. Já dentro da causa fisiológica, antes de falar dela, se você está gostando desse vídeo, desse conteúdo, já deixa aí o seu joinha, dá o like, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ficar sempre por dentro desse conteúdo, né? Dentro dessa causa de procrastinação de forma fisiológica, de forma física, ela pode também estar relacionada com questões cerebrais, mais precisamente aqui no córtex pré-frontal. Se há algo incomum nessa área, por exemplo, uma lesão nessa região, o indivíduo ele pode sofrer mais com distrações externas. Isso ocorre porque nessa região, o córtex pré-frontal, ele é responsável por outras coisas como impulsos nervosos e determinação do foco, né, da direção. E é possível que surja até perguntas como: quais são os impactos da procrastinação na minha vida? A procrastinação ela tem vários efeitos sobre a nossa vida, né? A sua vida. E eu vou te falar como ocorrem dentro das principais áreas. De forma pessoal, um deles é que as suas relações com amigos e familiares elas podem ficar totalmente comprometidas. Uma vez que é comum o procrastinador não encontrar tempo ou não conseguir organizar a agenda para se fazer presente, né, dentro desse meio. No ambiente profissional, os malefícios também são muito significativos. Além de ficar mal visto pelos empregadores ou clientes por não cumprir os prazos combinados, o procrastinador afeta também a produtividade da equipe, gerando uma contaminação em massa. Uma outra pergunta que pode surgir, ou que talvez você já tenha se feito, é a relação entre a procrastinação e a saúde mental. A procrastinação ela está intimamente ligada à saúde mental. E o procrastinador ele costuma postergar as tarefas com o intuito de obter bem-estar. Só que a grande verdade é que essa sensação é apenas imediata. Conforme as demandas vão se acumulando, o gesto, que à primeira vista parecia muito simples, ele foge do controle. E com isso, várias emoções negativas elas vêm à tona, como frustração, incapacidade, insegurança. E o ato de procrastinar ele pode fazer mal à sua saúde. A procrastinação ela tem uma influência direta na sua saúde e qualidade de vida.
Isso ocorre porque ao atrasar as atividades e não conseguir atender todas as demandas e compromissos, o indivíduo ele começa a se sentir mal, angustiado, sem energia e sobrecarregado. Uma outra pergunta que me fazem muito é se procrastinação ela é um sintoma da depressão. Esses sentimentos, por sua vez, que eu falei anteriormente, eles podem provocar estresse, ansiedade, ocasionando quadros de depressão e outras doenças. O impacto na saúde também acontece porque o procrastinador ele deixa aquela consulta ou o exame médico sempre para depois. Ou então ele fica prometendo iniciar uma dieta e a rotina de exercício físico regular, só que nunca faz. E não sei se você sabe, mas a prática regular de exercício físico e uma alimentação saudável, ela tem ação direta na sua saúde, tanto física quanto emocional, né, principalmente também, e muitas vezes espiritual. Existem vários tipos de perfis procrastinadores, como eu te falei no início do vídeo. E alguns deles talvez você vai se identificar agora. E eles são bem distintos muitas das vezes, eles têm causas bem distintas, esses comportamentos e até a forma. E para que você saiba exatamente quais são eles, vou te falar agora. O primeiro é o inquieto. O procrastinador desse perfil, ele não assume a responsabilidade chata das tarefas e sempre busca o prazer. Assim, ele deixa de lado o que não quer fazer e escolhe praticar somente as atividades agradáveis. O segundo é o perfil do tenso nervoso. Esse perfil ele tem a consciência de suas obrigações. No entanto, por diferentes razões, ele não consegue realizá-las, sempre adiando para o dia seguinte, com a ideia de que tudo será diferente e melhor. Mas quando chega o dia seguinte e ele se dá conta, outra vez, os sentimentos negativos surgem com força total. E aí ele mais uma vez procrastina. Tem também o perfil do perfeccionista. Já que esse perfil ele busca tanta perfeição que o procrastinador, ele, por medo da reprovação, do julgamento dos outros, ele adia as tarefas por acreditar que não está perfeito, porque não se sente seguro em realizar ou entregar tal tarefa e assim ele vai sempre adiando as coisas. O próximo perfil é o do salvador. Aqui ele deixa tudo que trará bons resultados de forma pessoal e coloca os interesses dos outros acima dos dele. E assim a vida vai passando, os outros tendo mais resultados e ele com resultados medíocres. O outro perfil é o perfil do medroso. Ele foca tanto no que pode dar errado que o e se domina a mente dele ao ponto dele paralisar ao realizar as tarefas e ele fica preso do futuro imaginando situações catastróficas e não consegue focar no agora. E o tempo vai passando e a ansiedade toma de conta e mais um dia se foi e ele não fez e não concluiu o que deveria. Ele fica sempre imaginando, e se isso está errado? E se aquilo outro? O outro perfil é o perfil do controlador. Nesse tipo de perfil, a pessoa ela acaba procrastinando por não dar conta da demanda que se torna demais. Como ele não consegue delegar, né, tem dificuldade em delegar tarefas, pois ele acredita que as pessoas não farão da forma como ele deseja, ele acaba assumindo uma grande quantidade de tarefas, né, de forma exorbitante. E com isso ele não consegue fazer tudo a tempo. E assim vai se amontoando de coisas para fazer. E quando ele percebe, ele só está apagando incêndio. E aí, de fato, né, a pergunta, então, Ricardo, como é que eu não procrastino mais? Como de fato parar de procrastinar? Se você se identificou com alguns desses perfis, né, eu tenho certeza que sim, certamente já passou da hora de parar com essa procrastinação. Então, eu vou te falar agora, né, algo que às vezes parece até simples, mas que se você conseguir colocar, vai te ajudar de uma vez por toda. É colocar a procrastinação para agir ao seu favor. Procrastinando a procrastinação é o método mais fácil, ou seja, se você tem a mania de procrastinar coisas importantes, comece a procrastinar as coisas menos importantes, só fazer o inverso. Utilize desse comportamento que antes era negativo de forma positiva. Aqui é uma das formas bem assertivas e que talvez nem todos vão conseguir, nem você talvez não vai agir assim. E por isso eu vou te mostrar outros passos. Existe uma segunda dica que é ressignificar a parte emocional. Lembra do exemplo que eu te falei daquela pessoa que te prometeu algo e não cumpriu? Ressignificando isso. A terceira forma é tendo uma clareza e uma direção, a clarificação do propósito, o foco.
para que você jamais troque o prazer duradouro de realizar uma tarefa por um prazer imediato. A quarta forma é você se recompensar. Não fomos ensinados a se recompensar. E se recompensando de tudo, muitas das vezes, se recompensando daquilo que você acha chato, vai te dar o gás que você precisa para continuar enfrentando a procrastinação. E assim você conseguirá atualizar o seu drive mental, que está na configuração antiga, para uma nova forma de gerar dopamina no seu cérebro. Que a procrastinação ela gera essa dopamina. Porque a busca, lembra, do prazer imediato. Então, de forma consciente, se você praticar a autogestão, é necessário que você gerencie suas emoções, não apenas seu tempo. A procrastinação não é apenas falta de tempo, mas sim a sua dificuldade em administrar também as suas emoções. Quando você deixa de realizar uma tarefa porque não está se sentindo inspirado e animado, por exemplo, você está apenas contornando o problema e não resolvendo ele. Então é necessário você ter esse autogerenciamento, essa autoconsciência. E refletir também sobre o motivo por trás do adiamento e encarar o sentimento de frente, parar de se esquivar. Uma forma é nomear o problema. Será que é mesmo procrastinação? Não é qualquer atraso que se encaixa em procrastinação. Muitas das vezes uma tarefa ela não é realizada não simplesmente porque não houve tempo, devido a uma outra prioridade que talvez tenha surgido emergencialmente, por exemplo. Então, por isso, antes de se auto-intitular um procrastinador, tenha certeza de que as suas atitudes elas representam de fato esse comportamento, para que você tenha clareza. Uma forma também de você mudar isso é visualizar o seu futuro, uma visão positiva de futuro. Quem procrastina, em alguns casos, apoia a própria decisão de deixar uma tarefa para outro dia, com a ideia de que depois será melhor e, portanto, mais fácil de resolver e executar a atividade. Entretanto, isso não acontece. Até mesmo porque é difícil ter uma mudança brusca em tão pouco tempo. Então, por isso, vale sempre refletir como será o seu eu do futuro. Isso ajudará você a ser mais compreensível consigo mesmo e evitar essa autocobrança exagerada que gera um desgaste emocional, gera um cansaço e isso é bastante prejudicial para você. Uma outra forma é fazer planos que incluam os imprevistos. Até mesmo as pessoas mais controladoras elas sofrem com os imprevistos. Então precisamos aceitar que não há como fugir dos imprevistos. O jeito de lidar com isso é fazer planos que considerem as situações repentinas. Sempre deixe um espaço na sua agenda para resolver os problemas que aparecem no meio do caminho, né? Sempre saber ter isso de forma consciente. Outras dicas também para você avaliar a como parar de procrastinação. Identificar um padrão, onde esse padrão você vai refletir sobre os momentos como a procrastinação acontece, por qual razão. Pode ser que você procrastine apenas por uma atividade onde você tem dificuldade de realizar ela. Ou então você sente que a entrega ela não tem uma qualidade desejada. Assim, é mais fácil você focar no problema e resolvê-lo sem ter que mudar outros comportamentos. Mais uma vez, a questão da autogestão. Faça também, uma outra forma, uma coisa de cada vez. Nós temos um hábito muito ruim, que é de assumir várias tarefas ao mesmo tempo, mas nem sempre isso é saudável, principalmente para quem costuma procrastinar. Isso é uma forma de você procrastinar ainda mais. Então, evitando isso, buscar evitar abraçar um monte de atividade em um mesmo período. Delegar aquilo que se pode ser delegado. Organize-se para fazer uma coisa de cada vez, vai te ajudar. Evitar que o acúmulo de tarefas, esse acúmulo ele se torne uma bola de neve e seja difícil de solucionar. Você pode dividir as tarefas em vários passos. E algumas dessas tarefas, elas muitas das vezes são tão simples e rápidas, Já outras, elas exigem até um pouco de mais tempo, dedicação, para que você faça como você deseja. Mas outra forma é você bloquear os estímulos externos. Às vezes, nem nos damos conta de como a televisão ligada, ou aquela espiadinha, lá no Instagram, Facebook, rede social, para relaxar um pouco, ela interfere na nossa produtividade. O ideal é eliminar todos esses estímulos durante o período dedicado para a execução de uma atividade, uma aplicação. Você pode também estabelecer
uma dessas distrações como recompensa. Exemplo, ao terminar um relatório, você tem direito a 15 minutos navegando nas redes sociais. Outra dica é você focar no agora. Nós temos a tendência de viajar demais no futuro, criando catástrofes que nos paralisam para ações. Essa dica vai combater o perfil lá do procrastinador medroso, né? De ficar alucinando. É o e se isso, e se aquilo. E aí, você gostou dessas maneiras para vencer a procrastinação? Eu te garanto que se você agir agora e, se possível, ter anotado tudo aquilo que achou interessante para você, considerando as coisas mais importantes que você não tem feito, e assim revisar sempre que puder depois, isso se tornará um divisor de águas na sua vida. Já aproveita agora, já compartilha esse vídeo com um amigo que ainda está procrastinando, ou um parente, né? E dê a ele esse presente de sair desse ciclo vicioso. Tenha certeza de que será de grande valia para ele. Me conta aqui também nos comentários o que achou desse conteúdo. Deixa também qual conteúdo você gostaria que eu abordasse aqui nos próximos vídeos no YouTube. Lembra também de colocar o joinha aí no vídeo, tá? Seguir já o canal. E se você não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos. Sou o Ricardo Patrese, especialista em inteligência emocional, psicanalista clínico. Também atuo com processos de desenvolvimento pessoal e destravando aí tudo aquilo que pode te impedir de evoluir e crescer. A gente se encontra nos próximos vídeos e foi um prazer ter você aqui comigo. Até mais!